Boa tarde a todos! Sejam bem-vindos ao WTM Global Hub. Eu sou a Vanessa Ferreira, faço parte da equipe de marketing da WTM Latin America e hoje vou acompanhar com vocês o webinar Como a tecnologia muda o ambiente de negócios e aumenta a lucratividade das empresas de turismo. Ministrado pela Gabriela Otto, consultora com ampla experiência no setor. Podemos começar? Olá, meu nome é Gabriela Otto e nós vamos falar sobre tecnologia que muda o ambiente de negócios e aumenta a lucratividade. O que está acontecendo no mundo dos negócios, o que está acontecendo com o nosso ambiente de viagens e aonde a tecnologia entra, qual é o papel dela realmente em tudo isso e o que realmente vale a pena investir, qual é o prazo disso, o quanto nós temos que nos preocupar com isso agora, é mais tarde, e em que ponto, será que o nosso cliente está preparado para isso? Em que ponto que as coisas vão converger? Em que ponto que realmente todos os meus objetivos, o objetivo do cliente, as minhas estratégias, a experiência de viagem, será que tudo isso realmente vai se encontrar em algum ponto? Esses são alguns dos itens que a gente vai falar hoje. Deixa eu me apresentar para vocês, o meu nome é Gabriela Otto, eu tenho alguns anos aí de turismo e de hotelaria, faz mais de 11 anos com a minha própria empresa, se chama GO Consultoria, tive passagens por várias redes hoteleiras internacionais, como Cesar Park, Intercontinental, fui responsável pela área comercial da marca Sofitel para a América Latina, dentro da Accor Hotels. Sou professora de educação executiva para a área de turismo de luxo e experiência, de serviço de experiências, excelência em serviços para turismo e hotelaria. Presidente da HSMAI Brasil, que é a Hospitality Sales and Marketing Association, que é uma associação internacional com foco em desenvolvimento do segmento das pessoas, né, dos profissionais de turismo e hotelaria, com pensamento estratégico, e sou, com muito orgulho, membro do board da WTM da América Latina, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre tecnologia e o que está vindo aí para o futuro. Então, vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala em tecnologia, inevitavelmente a gente tem que falar sobre criatividade. Porque a criatividade é justamente o que vai nos trazer, o que vai conectar a tecnologia com os nossos objetivos, com as estratégias, com o que realmente importa. Então, quando vemos algo extremamente diferente, incrível, provavelmente teve um processo criativo por trás daquilo, e se ele vem através de processos tecnológicos, ok, vamos ver o que é interessante, o que é interessante para mim, o que é interessante para minha empresa, o que talvez seja interessante, mas não nesse momento, e assim por diante. Quando falamos de objetivos, geralmente as empresas têm algumas etapas aí, em termos de objetivos. Primeiro, a gente pensa em, bom, preciso promover e posicionar a minha marca. Quando a gente pensa nisso, inevitavelmente a gente precisa conhecer o nosso público de fato, né? A nossa marca é o nosso ativo, é ela que vai se comunicar diretamente com esse público. Então, como é que a gente vai comunicar se nós não o conhecemos? Otimizar as nossas ações de comunicação, ser consistente na nossa comunicação, fazer um uso dos canais de comunicação da melhor maneira possível. Não vou nem entrar aqui em detalhes de como lidar com redes sociais, etc. Isso com certeza vocês já sabem, nós temos cases dentro do turismo fazendo trabalhos incríveis aí. Conteúdo de qualidade, estratégias de marketing que digam para o mercado que você está aqui para ficar. É isso que significa ter uma boa estratégia de marca, né? Porque posicionamento de marca nada mais é como você quer ser lembrado. Posicionamento de marca é como você quer ser reconhecido pelos clientes. Então, uma estratégia de branding, né, como se fala, não foca no produto, no serviço, mas sim na percepção que os clientes têm da tua marca. Seja qual for o teu negócio, é importante saber o que lugar que ele ocupa na mente do cliente.
Então, falamos sobre consistência. Consistência e entrega, né? A promessa que nós fazemos tem que ser coerente com a entrega que nós fazemos. E a segunda coisa, coerência. Coerência com o que a marca quer passar. Então, coerência significa ter parceiros que são coerentes com que nosso posicionamento. Ter fornecedores que são coerentes com o nosso posicionamento, como se fosse quase um co-branding, né, com todas as outras marcas com quem nos relacionamos. Depois nós temos aqui atrair, como segundo grande objetivo, atrair e inspirar o cliente ideal. O que é o tal do cliente ideal? Quando falamos sobre identificar cliente, é importante dizer que existem 3 tipos de análise, é como se fosse um funil, ok? Existe a definição de público-alvo, aqui está bem claro o que significa cada um deles. Então, lá na boca do funil, nós temos lá o nosso público-alvo, que nada mais ele vai nos ajudar a trazer um aglomerado de possíveis clientes para o nosso funil de venda. Então, é lá a boca do funil. Depois, ali no meio, nós temos o ICP, que é o Ideal Customer Profile. Então, esse perfil de cliente ideal, ele já vai nos ajudar a separar um pouquinho o joio do trigo. Ele vai criar um filtro capaz de identificar as melhores oportunidades de vendas, como se nós fizéssemos algumas perguntas mais qualitativas, né? Então, o que esse cliente compra, quanto ele gera de faturamento, qual é a periodicidade, o quanto de energia ele exige da tua equipe para esse atendimento, quanto tempo ele é cliente da empresa, qual é a possibilidade de fidelização desse cliente para o futuro, faturamento anual, onde é que esse cliente está localizado, que tecnologia que ele usa, qual é a maturidade digital que esse cliente tem para a gente conseguir se comunicar com ele da maneira mais eficaz. Enfim, pode ver que a qualificação dele começa a ser um pouco mais elaborada. E depois nós temos a persona. Quem trabalha com marketing provavelmente já criou a persona de algumas marcas, de algumas empresas, e é um processo extremamente interessante, gratificante. Agora, a persona, diferente do ICP, a gente está falando aí de algo um pouco mais aprofundado, porque tem a ver com comportamento, tem a ver com características psicológicas, fatores sociais, por onde que esse cliente, essa marca, né, que a gente vai fazer a conexão com a marca, por onde que ela circula, quais são as outras marcas com quem ela se relaciona, né? A gente conecta essa marca, conecta esse perfil de cliente realmente como se fosse uma pessoa, por isso que se chama-se persona, por onde que ele anda, o que mais ele compra, né? O que faz despertar o interesse dele, quais são as suas motivações, ok? Então, são 3 tipos de análises diferentes. Aonde você está? Onde é que a tua empresa está? Você está analisando um público-alvo mais amplo? Você já tem uma ideia mais clara do teu ICP ou você já está na persona? E quanto a BI, né, para a gente conseguir trabalhar e ter esse momento aí de identificação de cliente, a gente precisa de um BI, do Business Intelligence. Aqui tem as 5 etapas aí, né, de um bom business Intelligence. Então, a gente está ali estudando o comportamento do consumidor, a gente está fazendo uma análise de tendências de mercado, depois a gente vai fazer uma análise da operação dos negócios, colocar isso em relatórios específicos, né? Colocar num plano de ação e rever se a estratégia foi bem sucedida ou não, entender os KPIs, etc. Já estamos nesse ponto? Né? Aonde você está? Lembra que sempre tem algo a ser aprimorado, né? Sempre tem algo para frente que a gente ainda pode fazer. Então, quando a gente volta nos nossos itens, o terceiro item aqui dos grandes objetivos das empresas é manter relacionamento. Como é que a gente mantém? Como é que acontece o bom relacionamento com o cliente? Ele, na verdade, não só dá certo, como ele
tem que se tornar um casamento, né? Porque uma paquerinha de vez em quando é fácil de conseguir, agora manter um casamento não é tão fácil assim. O que um cliente quer? Um cliente quer alguém que possa resolver problemas dele de forma rápida, ele quer fazer, a gente tem que fazê-lo se sentir importante, ele quer se sentir importante, ele quer ser ouvido, ele quer ser respeitado, ele precisa confiar. Confiança é a base do relacionamento, não é verdade? Se por acaso a gente tem aí um programa de CRM, né, que tanto se fala quando se conecta com relacionamento com o cliente, adianta você ter, eu não estou dizendo que não é importante, mas adianta você ter tudo automatizado, todos os dados do cliente lá dentro, se realmente você não consegue pegar aquelas informações, transformar aqueles dados em decisão assertiva, se você não consegue se comunicar com ele, se você não consegue ganhar a confiança dele, ganhando a confiança de um cliente, você pode vender o que você quiser para ele, ok? Então não seja um vendedor, seja um trusted advisor, seja um agente de confiança. Se coloque numa posição onde ele realmente sinta que você é o tal do consultor que ele precisa ouvir para tomar decisões na área de viagens, ok? Então nós temos aí, em quarto, a conversão de vendas, é claro, e em quinto, o pós-vendas. Esses 5 são os grandes objetivos das empresas para realmente se tornarem sustentáveis ao longo do tempo, né? Se manterem ao longo do tempo, serem lucrativas e satisfazerem os seus clientes. Agora, como conectar isso? Como manter isso ao longo do tempo? Com tanta tecnologia chegando e disponível, e aí, óbvio, usando a criatividade para te ajudar nisso. Porque até agora, provavelmente, tudo que eu falei você já ouviu por aí. Isso não é novidade. Como conectar tudo isso? Eu vou colocar aqui algumas coisas, alguns insights, alguns itens e ações que estão acontecendo pelo mercado para a gente realmente ir um pouco além. Acho que é sobre isso o nosso webinar aqui. Como é que nós vamos além? Você está preparado para o futuro? De verdade? Você está preparado para conectar a tua estratégia, os teus objetivos, com tecnologia e com criatividade? Eu vou mostrar um vídeo para vocês de Xangai, uma ação promocional que Xangai fez, uma ação publicitária com drones pela cidade. Olha como é que é uma ação de um destino. Olha que incrível. Quando a gente pensa em algo assim, realmente muda a maneira como, puxa vida, eu vou precisar, eu realmente preciso de algo diferente, não é? A gente já passou pela revolução mobile, não é verdade? A gente já sabe que o consumidor está com todo o poder, o online deu esse poder para ele, né? A gente já sabe que os consumidores são globais. Se eles não são globais em termos de ser consumidores, né, em várias partes do globo, eles têm referências do mundo todo. A gente não tem o grande poder do conhecimento e da informação há muito tempo já passou. E a gente está numa era onde se falar de experiência também já é algo do passado.
Porque priorizar a experiência já foi. Isso é base, é o mínimo para você estar no mercado. A gente está falando da hiperpersonalização, a gente está falando de uma revolução de conexões, de redes, de conhecimento e de conexões e de relacionamento. A gente está falando de superpoderes que não é só o online, mas que nossos aparelhos, né, todos, vocês vão ver aqui o que a internet das coisas estão fazendo, que a gente fala no online, a gente pensa né, num PC, num tablet ou num celular, no máximo no relógio da Apple. Não é isso, é muito mais do que isso. E é disso que a gente vai falar aqui. Quando a gente fala de um agente de viagens, vocês lembram dessa expressão, agente de viagens? Como é que foi a evolução dele ao longo do tempo? Quem é esse cara hoje em dia? Então, a gente está falando que, ao longo do tempo, esse agente de viagem depois virou consultor, né? Ele, na verdade, se tornou um assistente pessoal de viagens. Porque eu quero alguém para mim. Quantos, com certeza todos que estão assistindo aqui, quantos de vocês conhecem ou talvez são personal designer, travel designers, não é? Vocês têm a sua base de clientes, trabalham em casa. Depois, esse agente de viagens que a gente ouvia falar, ele na verdade se tornou um cientista de dados, porque para você encantar o cliente, você precisa conhecê-lo, saber o que o encanta. Esse profissional também se tornou um guru de lifestyle. Essa expressão é ótima. O guru do lifestyle. Porque você tem que ir além. Porque o estilo de vida é diferente para cada cliente. Né? E nós temos que nos adaptar. O que significa luxo para um viajante não é o mesmo significado para o outro. Estilo de vida é percepção, estilo de vida é realmente nós termos algo além para oferecer. Além disso, continua. No que se tornou esse profissional? Num designer de viagens e experiências. Vamos para o hoteleiro. O hoteleiro, ele também evoluiu, não é? Ele era um expert em operações. Da recepção para dentro, ele era o mestre do bem receber. Ele entendeu que ao longo do tempo ele precisava olhar para fora, entender o mercado, o comportamento de clientes, sair do B2B, entender o B2C diretamente, não é? Ele se tornou depois expert em automatizar sem perder a humanização. Ele entendeu que para continuar sendo um diferencial de mercado, ele precisava abarcar aquela tecnologia toda que estava chegando para a área, para o segmento dele, mas sem perder a humanização, que é a base da hospitalidade. Ele também se tornou um cientista de dados e um guru lifestyle. E ele também se tornou depois um designer de hospitalidade e de experiências. Vocês estão vendo que tem algumas coisas aqui que são muito parecidas. O cientista de dados vai ser vital. Como é que nós vamos oferecer, novamente, como é que nós vamos oferecer, tanto se fala, uma experiência incrível, se por acaso nós não sabemos o que significa uma experiência incrível para aquele cliente. E é para aquele cliente, não é para todos os nossos clientes. Está vendo como já estamos evoluindo das experiências para a hiperpersonalização? Muda de novo, muda completamente. Eu vou mostrar para vocês um vídeo rápido do que significa realmente inovar e pensar de forma diferente. Essa aqui é uma plataforma chamada Hakugakiar, onde pode ser colocado, por exemplo, em sites de eu peguei essa referência de um palestrante incrível chamado Tony Ventura, fez um evento para HSMAI recentemente, e ele fez uma conexão interessante. Por que os resorts
não colocam isso dentro do Kids Club. Ou realmente os hotéis ainda acham que oferecer papel e lápis de cor para as crianças de hoje é algo que vai entreter, que elas vão achar incríveis e que vão chegar para os pais dizendo: nossa, os tios desse resort realmente são super criativos. Vejam o que faz esse aplicativo. Sensacional, né? Novamente a gente volta para dentro da nossa empresa e pensa: como é que está a criatividade dentro da minha equipe? O quanto que as minhas reuniões realmente são criativas? O que realmente a gente está fazendo de ações criativas por aqui? Muito se fala em hotelaria que vende, né, o seu colchão, os travesseiros, algum amenity, às vezes tem uma lojinha, uma boutique dentro do hotel, alguns estão no site. A Westin, ela deixou muito claro e criou o Westin Store, né? Então, como é que você vai dormir nas nuvens? Né? Tu pode ver que tem todos os amenities, uma vela, olha aí o marketing sensorial, né? Olha a importância da gente manter as pessoas e levar aquela experiência que ele teve lá para casa. Dá uma olhada. Os roupões, o travesseiro para pets, tudo, realmente tudo. Isso é você externalizar a tua experiência, né? Você fazer com que o cliente leve realmente essa experiência para casa. Como é que vai ser esse hotel do futuro? A gente está falando aqui em tecnologia, está falando em criatividade, está falando em estratégia. Como é que vai ser, então, esse hotel do futuro? Será que vai ser assim? A Vanessa Borkman, vale a pena dar uma olhada. Esse aqui é um estudo chamado Future Hotel Smart Hotel Room. Ele é muito focado no design para ambiente cognitivo. Quem quiser, tem na Amazon, você pode adquirir. Quando a gente fala em design de apartamentos, a gente tem que lembrar que o nosso corpo continua o mesmo. A tecnologia vai evoluir, mas a extensão, né, dos nossos braços, nossas pernas, a nossa mobilidade, as nossas sensações, elas estão aqui, o nosso corpo continua aqui. Então, não adianta ser algo incrível em design e não ser agradável para o meu corpo. Para a sensação do nosso corpo, aquela cadeira que vocês estão vendo ali, ela pode ser incrível, maravilhosa, mas qual é o propósito dela? Ela está ali para ser uma peça de objeto de arte, para ser observada quando nós estamos sentados na cama, ou ela é um objeto e ela tem um propósito de criar uma nova experiência, que é nós sentados naquela cadeira com uma vista maravilhosa de Nova York. Qual é o propósito daquela cadeira? Ela está virada para um lado, para o outro, por quê? Qual é o objetivo dela ali? As luzes, tem luzes incríveis, podem ter luzes neon em alguns apartamentos que eu já vi, mas o quanto essas luzes são realmente interessantes para nossos olhos. Se por acaso não fizer bem aos nossos olhos, não é uma experiência agradável. Então a tecnologia, ela tem que estar adaptada para a nossa percepção, a sensação do nosso corpo, ok? E é muito interessante todas as análises que são feitas nesse estudo, nesse livro.
Vamos mais para frente? Vamos viajar um pouquinho aqui e ver o que nos espera, talvez, no futuro? Só para a gente abrir a nossa mente e ver realmente se nós estamos no caminho? Vamos lá? Eu vou mostrar aqui algumas das probabilidades e tendências do Institute for Global Futures, que fez uma projeção até 2060 com várias probabilidades de como as viagens podem se parecer. Vou colocar algumas aqui para vocês. Então, vamos dar uma olhada nesse apartamento aqui. Uma das facilidades que o apartamento de hotel vai te oferecer é uma impressora 3D, onde você não vai precisar ter a tua mala muito cheia, porque você vai poder imprimir o que você quiser. Esqueceu alguma coisa, uma pasta de dente, uma câmera fotográfica, câmera fotográfica, olha só, falando em câmera fotográfica, né? Mas de repente com uma lente especial, né? Ou um secador de cabelo, um tênis para correr, você viu que ali ao redor do hotel tem uma área interessante para correr, etc. Tudo está disponível na impressora 3D, que vai ser uma facilidade que os hotéis vão te oferecer. Será que, de repente, nós vamos ser servidos pela Pam, que é uma humanoide? Aqui vale ressaltar que já existe no lado esquerdo ali, né, os robôs que fazem parte de um room service, vocês já devem ter visto isso por aí, também já devem ter visto aqueles robôs daquele hotel do Japão, né, que tem um dinossauro, uma humanoide e um robô mesmo, com cara de robô. Vocês também já sabem que eles foram demitidos porque eles, né, tiveram péssimas avaliações no TripAdvisor. Uma coisa importante aqui, será que isso realmente é o que vai fazer a experiência ser completamente diferente? Uma coisa importante é que quando a gente vai para a robótica, alguns estudos apontam que os seres humanos não gostam, não estão preparados, ainda não aceitam muito bem robôs que são parecidos conosco. Nós estamos de acordo com braços mecânicos, robozinhos que podem simular os movimentos humanos, mas mesmo os robôs mais conhecidos, por enquanto, a não ser aqueles que ainda não estão à venda para todo mundo, né, aqueles que são experimentais, só de laboratórios, mas eles, por exemplo, não podem ter nome, né, você ainda não pode humanizar esses robôs. Que loucura, né? Até aonde realmente vai isso? O quanto realmente isso vai ser interessante para a experiência ou não? O quanto a gente, enquanto consumidor, vai estar disposto a pagar mais por isso ou não? O que vem por aí? E aqui, que é o neurodreaming, que são câmeras em vez da cama, porque hoje em dia, o que nós falamos de uma cama de hotel? Nós falamos em conforto, nós falamos em travesseiros confortáveis de vários tipos, o colchão, que ele tem molas especiais e espumas especiais, que na verdade aí uma pessoa deita aqui de um lado, numa cama de casal, quando o outro deita, esse aqui não sente, coisas desse tipo. Aqui a gente está falando de uma câmera para você dormir, onde você escolhe o tipo de sonho que você tem. Os hotéis vão oferecer isso. Aqui estamos falando de um crowdsourced pop-ups, onde ainda, né, seguindo e evoluindo com a ideia do customer centric, né, com o consumidor, o cliente no centro de toda a estratégia, estamos falando aqui de pessoas que estão votando para ver como aquele hotel vai ser construído, né? Então, investidores estão olhando o que está sendo selecionado. Então, pode ver ali, né, que tem um hotel mais romântico, um hotel eco, um hotel mais temático, o que realmente as pessoas querem para aquela cidade, aquele destino, e qual localização e etc. Os investidores vão estar observando isso, vão estar observando o que é solicitado pelo público. E spas, esquece aquela coisa de estar hospedada, ficar uma semana num resort maravilhoso, num sábado vou lá, faço uma massagem para relaxar, coisa do passado. Os spas vão falar sobre um atendimento baseado na análise de DNA e longevidade, né? Você vai realmente se conectar para receber testes genéticos, tratamentos personalizados de prevenção de doenças, programas preditivos de melhoria de saúde, terapias de esforço cerebral e etc. Olha que loucura!
É engraçado, pode ver que a lógica, né, aqui com todas essas conexões aí da imagem, a cliente está satisfeita, está relaxando, ela está feliz. Como vai ser? Como serão as sensações, né? O que que realmente vai ser criado? Vocês sabem que as coisas que são, se está em estudo, eh, se nós temos a capacidade de imaginar em algum momento, por que não, é possível criar, né. E aqui, né, para os aeroportos, nos aeroportos, ao invés de você entrar num trem ou num ônibus para te levar de um terminal para o outro, e que de repente atrasa, e você vai ter esse tipo de transporte que é flutuante, que você vai inserir os dados do teu voo, o horário, etc, e ele vai te levar direto para o portão. E aqui, com o pagamento feito por DNA, tá vendo ali embaixo, ó, DNA Pay, onde você tem a tua impressão digital, isso já não é tão longe assim como a íris, né, o pagamento e tudo mais, mas aqui, a voz, inclusive, né, o voice não é nada de novo, mas aqui a gente está falando de uma identificação pessoal completa, né. Hoje a gente tem um processo extremamente arcaico no Brasil, por exemplo, no check-in dos hotéis, onde a gente tem que parar para assinar um papel. Tem hotéis que chegam a ter áreas, elas precisam alugar áreas, espaços para guardar folha, guardar papel, estoque de papel, é uma coisa inacreditável, né. É um procedimento extremamente arcaico, sendo que já existe assinatura digital e etc. A gente sabe que isso é implantado em alguns hotéis, mas vendo como o mercado como um todo no Brasil, isso ainda é mínimo, né. Então, aí, qual é o auge da identificação pessoal? A gente não está falando de personalização, hiperpersonalização, qual é o auge da identificação pessoal? É justamente o teu DNA. Então, isso sendo utilizado para confirmação de viagens, pagamentos online, reserva, check-in, absolutamente tudo. E aqui, tanto se fala em sustentabilidade, não é verdade? Tanto se fala em quais são as ações sustentáveis que você vai fazer para frente, investimentos, você não vai conseguir investimentos se você não tiver dentro dessa pauta, você não vai conseguir, crédito, de repente, se você não tiver com itens, ações nessa pauta. Muitos hotéis já se concentram em ser ecologicamente corretos, mas no futuro eles vão ser completamente sustentáveis, né. Se você faz reciclagem de papel, você tem uma ação, que é ecologicamente correta dentro do seu hotel. Aqui nós estamos falando em sustentabilidade como um todo, eficiência energética, compra e venda de energia, de rede de energia renovável, uso somente de produtos seguros e limpos, tecnologia solar, geotérmica, enfim, realmente empresa sustentável do início ao fim. E aqui, realidade aumentada, junto com realidade, a realidade mesmo. A realidade aumentada, uma metade do apartamento de um hotel, de repente, você tem ali ambientes que você mesmo pode ativar e escolher onde é que você quer estar imerso, né? E a gastronomia, que também é baseada no teu DNA. Então, ao invés de um cardápio normal onde você vai escolher, você lembra do DNA, que é o máximo da personalização? Pois muito bem, em toda a tua experiência de viagem, o teu DNA é que vai dar as regras para a gastronomia, para experiências, para você pagar, para você dar check-in, dar check-out. Isso vai te acompanhar sempre. Assim como os mundos imersivos, né? Então, você vai conseguir transformar o ambiente como se fosse um gaming, tá? Você vai, dentro de hotéis, você vai transformar aquele ambiente e realmente ter experiências diferentes ali, ok? Muito bem. Eu fomos lá para frente com coisas realmente inovadoras, e aqui eu vou dar algumas coisas práticas que estão disponíveis nas redes sociais para a gente já ir começando
a entender e conectar algumas coisas que estão vindo por aí. Então, falamos sobre entendimento de comportamento, né, dentro dos objetivos lá de manter clientes, né, de se relacionamento e etc. O WA Web Plus, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que é dentro do WhatsApp, você pode ter experiência realmente diferente. Você pode, por exemplo, criar telas. Ó, dentro da experiência do WhatsApp, você vai criar como se fosse um robô de atendimento no WhatsApp. Por que a gente está falando de WhatsApp? Porque é o lugar onde as pessoas passam mais tempo, né? Se você for pensar, aonde que você passa mais tempo? WhatsApp ou e-mail? WhatsApp, então é por lá que nós temos que nos conectar com nossos clientes. Criar etiquetas de WhatsApp para direcionar serviços e produtos de acordo com o que ele se interessou. Você vai saber exatamente onde é que ele clicou, se não clicou. Você vai criar essas etiquetinhas aí e você vai saber o que ele está se interessando ou não. Então, se ele clica ali, tá vendo? Ó, seja muito bem-vindo ao nosso hotel, por gentileza, digite uma das opções abaixo. Atendimento, café da manhã, e etc, etc. Você pode ter outras coisas, concierge. No momento que ele for clicando ali, você vai criando essas etiquetas e você vai oferecendo serviços, você vai oferecendo extras, onde ele pode, direcionado exatamente para ele, porque ele pode querer, ok? Algo simples, fácil, que você pode aplicar agora. Quanto à produtividade, esse aqui é o Grain, é grain.co, ok? O que significa isso aqui? Você faz reuniões com os seus clientes, você faz reuniões com a tua equipe, você vai essa plataforma, ela vai transcrever as tuas reuniões, né, as tuas reuniões em vídeo, de repente vai transcrever isso, tem em português, tem em inglês, você digita depois uma palavra, digita lá um Ctrl F, vamos botar lá WTM. Toda vez que foi falado WTM durante aquela reunião, ele vai cortar as partezinhas do vídeo com a palavra que foi falada, né, naquele momento e vai trazer para você. Então, isso aqui é um tipo de coisa simples, já disponível, que pode aumentar, assim é como ele se parece, tá? Só para vocês verem. Que pode aumentar a tua produtividade no dia a dia. Um outro sobre produtividade é o Rescue Time, que é para você ter o controle do seu tempo. Quanto se fala sobre gestão de tempo, não é verdade? Se a gente está falando de ser criativo, de entender tecnologicamente o que é possível para o nosso cliente, vamos trabalhar para a gente também, somos nós que fazemos a satisfação do cliente, não é verdade? Então, fazendo a gestão do seu próprio tempo. Outro material simples, fácil, gratuito que você tem na internet. Quanto tempo ele vai te dar? Quanto tempo eu fico em cada sessão do meu sistema, né, de trabalho? Rede social, e-mail, ele tem em português também. Então, ele vai te dar gráficos, ele vai dizer exatamente aonde você está se dedicando mais, tá vendo? A hora. Então, antes da gente sair por aí, né? Meu Deus, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer isso, eu não consigo nem pensar. Eu ouço isso muito de várias empresas. Eu não estou conseguindo pensar estrategicamente porque o dia a dia está me consumindo. Você fala isso? Você fala que não tem tempo para nada? Tá aqui, pode ser uma das, né? Aqui é só uma ideia disponível, gratuito na internet, para você ter esse choque de realidade do quanto você está se dedicando a cada coisa. Então, quando falamos de inovação, então eu coloquei aí alguns insights. A inovação, a palavra inovação, o conceito de inovação nada mais é do que a criatividade que tira a nota fiscal. É aquela ideia criativa que agregou valor para o cliente, que ele está disposto a pagar mais. Quando conectamos com tecnologia, nós temos esses 3 pilares: inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas. E aí, eu vou também dar uma explicação em um slide, que foi a melhor explicação que eu já vi, que também foi do genial Tony Ventura, nessa palestra que eu assisti dele, que foi da geladeira. Olha que simples, você nunca mais vai esquecer e você vai explicar isso para os teus filhos e você vai explicar isso para todo mundo que te perguntar.
Big Data, internet das coisas e inteligência artificial, só se fala nisso, não é verdade? Muito bem. Então vamos lá, nós temos uma geladeira em casa e ela tem um sensor. Nós abrimos, ele sensor vai ver quantas vezes nós abrimos essa geladeira e que esse sensor também vai deixar registrado que dia sim, dia não, eu como um iogurte, por exemplo. Muito bem. O que significa, depois de um tempo, essa mesma geladeira com esse sensor, ela vai criar um padrão e entender que eu como tantos iogurtes por mês ou por semana. E ela mesmo vai tomar a decisão de solicitar mais iogurte e fazer a compra no supermercado de iogurte quando tiver para acabar. Veja bem. Então, o que significa cada uma dessas coisas? Big Data. Big Data é justamente a informação organizada, né? É esse sensor captando lá quantas vezes eu abro a geladeira, quais são os produtos que eu peguei, quantas vezes eu peguei cada produto, quais são os dias que eu peguei esses produtos e etc. Inclusive, outra coisa, ele vai, eu moro com várias pessoas, ele vai identificar na câmerazinha quem é a pessoa que abre, o que ela pega, quantas vezes ela pega e etc, etc. Ok? O que é a organização desses dados para criar um padrão? Isso chama-se Big Data. O que é a internet das coisas? É a conexão da geladeira na internet. Isso é internet das coisas. E o que é inteligência artificial? É a tomada da decisão de pedir para o mercado, de comprar no mercado mais iogurte pelo próprio sensor, pela geladeira, e não pelo ser humano, porque a inteligência artificial é a tomada de decisão que a máquina toma, né, pelo ser humano. Ok? Realmente é sensacional esse slide. Agora, falamos de tudo isso, tem muita gente que pode estar com uma sensação aí, né? Nossa, mas eu nunca vou chegar nisso, isso é muito longe, isso é muito viajante, a realidade é outra. Existe algumas coisas para a gente conversar aqui. Existe o dilema do inovador, ok? Muita calma, vamos respirar agora, muita calma nessa hora. Ali está uma empresa tradicional. Existe aqui uma curva, né, até porque a curva, né, de inovação das empresas e a curva da tecnologia, elas não são iguais. A tecnologia sempre vai andar mais rápido, ok? Então, quando chega ali e chega uma tecnologia disruptiva no mercado, pode ver que existe ali uma coisa chamada tempo. Tá vendo embaixo ali que tem tempo? Pois é, existe um tempo de adaptação. Isso aqui é chamado zona do dilema do inovador. Será que vale para mim? Será que não vale? Mas a concorrência está fazendo? Será que eu pego? Será que eu não pego? Esse dilema do inovador, então, numa empresa tradicional, por exemplo, ele vai, vamos imaginar que ele apresenta aí uma performance, vai ser obtida em muitos anos de trabalho, de desenvolvimento, ele trabalhou pra caramba, olha, sempre foi assim e isso funcionou, né? Não tem umas coisas assim que vocês ouvem ou até falam de vez em quando. Então, uma tecnologia potencialmente disruptiva, no início, não vai entregar resultado tão atraente. Está vendo ali a curva laranja, como é que funciona? É normal. Então, a empresa olha para a tecnologia concorrente, dá de ombros e prefere ficar com a tecnologia que já está madura, né? Que já está testada, que já está consagrada lá. Não tem risco. Isso é normal. Então, isso abre espaço para quê? Para as startups, né? Para esse mundo de pequenos inovadores aí, né? E talvez o que pode acontecer? Eles é que vão disruptar, tá certo falar disruptar o mercado. Então, esse é o dilema do inovador, é justamente no seu melhor momento que as grandes empresas, ou pequenas ou médias, tradicionais, que elas devem se desafiar e elas vão se disruptar a si mesmas, né? Então, essa disrupção não é de alguma coisa, é de si mesmo. Lembra que empresa não é um ente, né? É feita por pessoas. A gente está falando de uma disrupção aqui, né? Aqui dentro, muitas vezes. Então, existe essa zona do dilema, existe, ela é válida,
É normal você sentir essas coisas quando a gente fala de tecnologia, então calma, ok? Curta aí a sua zona do dilema, porque todo mundo curte. Não é nem para sair investindo em tudo que aparece e bate à tua porta, tem que entender se aquilo faz sentido para o teu negócio, mas ao mesmo tempo não ficar totalmente desconectado do que está acontecendo no mercado, né? E por fim, a gente tem aqui o dilema do inovador, que ele vai para um próximo passo aí, né? Então a gente tem cinco áreas, pode ver que ali tem visibilidade aqui do lado esquerdo e a maturidade. Então, dentro do gatilho da inovação, quando que existe essa descoberta? Bom, descobrir que existe essa tecnologia, essa novidade aí no mercado, ela está pública, está todo mundo vendo, começa a ter interesse da mídia e tudo mais, mas não tem uma comprovação, né, que é 100% funcional, que tem uma viabilidade econômica, etc. Depois tem o pico das expectativas, que aí é aquela coisa assim que, nossa, tudo é sobre aquele assunto, na área de economia, por exemplo, né? Não teve o pico dos bitcoins, não é? Na área de tecnologia, há tempos atrás, a gente teve aí quantas empresas que, através da tecnologia, entraram no segmento de viagens que a gente nem imaginava. A gente tem aí, eu vou dar um exemplo super recente, da House, né, que é da Vitacom, a House de aluguel de apartamentos, né, de short-term rental, que criou agora, há pouco tempo atrás, um marketplace de apartamentos para as pessoas ficarem, morarem, mas por que não morar em hotel? Então eles abriram agora, não é só uma plataforma de apartamentos, mas qualquer hotel pode botar o seu inventário ali para as pessoas morarem. Por que não? Não é? Completamente disruptivo, inovador, um marketplace novo, né? E vai atingir o seu pico daqui a pouco. Depois vem o Vale da Desilusão. Aqui tem a ver com falta de resultado concreto. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode ser decorrente de falha de implantação? Pode ser. Alguns investimentos continuam nesse momento, mas se nessa etapa tem que satisfazer aqueles primeiros consumidores. Então, os grandes entusiastas têm que continuar aqui. Ou ele cai totalmente, ou ele retoma e se adapta. Isso é normal. Aí tem a ladeira da iluminação, que eu acho o máximo esses termos, né? Que falam muito sobre as provas, como é que aquela tecnologia consegue realmente beneficiar as empresas, até os mais conservadores, mais tradicionais, começam a observar essa tecnologia de outra maneira. E aí depois, isso aqui a gente pode falar, por exemplo, para a hotelaria dos channel managers, né? Para a área de viagens corporativas, dos self-booking tools. Eles passaram por tudo isso aqui, gente, todas essas áreas, né? E por fim, a gente tem a produtividade, o platô da produtividade, onde já é uma adoção do público com massa crítica, né? Atinge aí um nível de produção em massa, com viabilidade econômica que fica muito mais clara. Então, as marcas passam a adotar aí essas inovações. Então, a decisão de usar novas tecnologias deve levar em conta, principalmente, é claro, o ponto de vista do consumidor. O que isso vai agregar lá no final? Então, a gente não está falando aqui, né, já nos encaminhando aqui para o finalzinho, não é sobre descartar o analógico, não é sobre desumanizar, não é sobre automatizar tudo, não é isso. Nós estamos falando sobre tirar o melhor do que o mundo tem a nos oferecer. Se de repente aquela tecnologia é interessante, resolve alguns problemas, resolve algumas questões do meu cliente, é interessante para o negócio, vamos adaptar. Tem outras que está todo mundo falando, mas a gente já fez essa conexão. Não é interessante para o meu negócio? Next, próximo. Temos tanta coisa aí a ser trabalhada, não é? Eu queria muito já ir fechando com essa frase maravilhosa, Peter Drucker, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Não adianta nada, né, se a gente tem aí grandes revoluções, investimentos milionários em tecnologia, estratégias que no papel são incríveis, etc.
se a cultura da tua empresa, se os valores da tua empresa, se o propósito da tua empresa não está internalizado, se realmente não está forte, isso não vai acontecer, né? Como ele mesmo dizia, 60% de muito plano estratégico não chega na execução. Tem a ver com comunicação, tem a ver com falha na implantação, tem a ver com você colocar vários ações em timings errados, tem investimentos não adequados, um mundo de coisas, né? Não é um botão. Vocês sabem que uma empresa, um negócio, o sucesso de uma empresa não é feito em apertar um botão, são vários botões, é praticamente ali uma cabine de um piloto de avião, né? São muitos botões a apertar. A gente tem que começar a decifrar esses botões, ver o que é viável, o que é interessante, o que não é, saber o que existe, o que não tem, mas com calma, entendendo e sempre olhando para o nosso cliente. E eu vou dar um exemplo aqui da Unquiet, que o querido Eric Sadal, uma referência no segmento do turismo de luxo, também faz parte desse projeto. É uma revista que foi lançada em 2020, ou início de 2021, me perdoem. Me perdoe, Eric, se eu não sei exatamente quando. Acho que eu recebi a segunda edição aqui, eu recebo, maravilhosa, incrível. Você para, você senta, você sente a textura do papel, você fica lendo. A gente não está falando de tecnologia? Uma revista, então, virou disruptivo? Ela é humana, né? Ela é humana, ela mexe com os nossos sentidos, né? Ela mexe com algo que nunca vai acabar. Então, quando a gente fala de tecnologia, entenda que toda tecnologia, se não for algo que contribua para a nossa humanização, ela não vai vingar. Ela pode ser um fogo de palha, subir, né, como diz naquele gráfico ali, mas quando chega no vale da ilusão ali, da desilusão, ela vai acabar, né? Porque são coisas que os nossos sentidos, quando nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos, sempre vão estar presentes, principalmente no nosso segmento de viagens. Viagens sempre vão ser de experiências. Sejam as viagens que forem, sempre existe a nossa experiência sendo contada, sendo colocada ali naquele momento, ok? Então, vamos observar o mundo, vamos viver o mundo, mas não vamos nos deixar levar e ser sucumbidos por esse mundo tecnológico. Vamos preservar nossa humanidade, a nossa indústria exige isso da gente. Muito obrigada, espero vê-los sempre por aí. Estou à disposição, aí todos os meus contatos para nós conversarmos mais. Obrigada. Bem, pessoal, nós vamos chegando ao final da apresentação e esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e tenho certeza de que vamos sair daqui hoje com uma ideia de futuro ainda mais inspiradora. Não esqueçam de ouvir o nosso podcast que já está disponível aqui no WTM Global Hub e anotem na agenda, dia 8 de junho teremos a nossa Masterclass. Se cuidem e até a próxima!